Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa live. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante também, como todos são, na verdade, né? Vamos falar sobre as programações subconscientes, não é? Como que nós agimos, reagimos, melhor dizendo, até de determinada maneira, manifestamos certos comportamentos, muitas vezes sem entender por que que isso acontece, não é? Então, compreendendo melhor o funcionamento da mente humana, e hoje especialmente o subconsciente, nós vamos ter condições de explicar, né, por que nós agimos muitas vezes de determinada maneira sem entender por quê. E vamos aprender também como reprogramar esses comportamentos, né? Essas programações, melhor dizendo, para mudar o nosso comportamento. Tá bom? Eu vou aguardar mais pessoas chegarem aqui para começar a nossa live. Agradecer a todos de uma forma muito gentil por estar dedicando seu tempo para ouvir mais essa transmissão. Gratidão. O assunto relacionado com a mente humana, ele geralmente produz muitas polêmicas, porque não se sabe muita coisa sobre a mente humana, e não é também o aspecto que nós vamos abordar, não. Mas enquanto as pessoas não chegam ainda, só para a gente comentar enquanto vão chegando as pessoas. Há uma diferença grande, todos sabem, né, entre mente e cérebro. Maela, muito obrigado, tá, pela sua presença aí. Então eu ia dizendo, há uma diferença grande entre mente e cérebro, não é? Esse não é o nosso objetivo hoje, mas só enquanto as pessoas chegam aqui. O cérebro é a parte física, né? É a parte física do nosso corpo, não é? E comanda os nossos órgãos todos, né? De uma forma geral, falando assim. Só que para o cérebro funcionar, Marilene, muito obrigado pela sua presença. Então, para o cérebro funcionar, ele precisa de receber comandos. E esse comando vem justamente da mente. Da mente. A discussão que existe, que não é o caso aqui agora, é onde fica essa mente? Onde a mente está? Porque mente e cérebro não é a mesma coisa, né? Uma comparação que fazem muito, e é bem fácil de entender, é que é como se o cérebro fosse o hardware do computador, né? A parte física do computador. E a mente seria o software, né? Onde tem os programas que vão fazer com que a máquina funcione. Comparando mais ou menos, imagina que você tenha o seu computador, não é isso? Que seria o seu hardware nele. Só que para ele funcionar, ele precisa de um como o nome que se chama, gente? Sistema, não. Esqueci o nome agora, pelo que pareça. Por exemplo, Windows, não é? Tem outro tipo também. Então, só para ele funcionar, né? Os sistemas. E existem também subprogramas que rodam dentro do Windows. Então, é como se fosse assim, tem a máquina, que seria o hardware, tem a parte do software, que seria o Windows, por exemplo, que faz a máquina funcionar, só que para o Windows rodar, também tem várias subpastas dentro do Windows, que seria, por exemplo, a mente dividida em consciente, subconsciente, etc., de acordo com a linha que as pessoas seguirem. Em geral, existe diferença de classificações, por exemplo, com a psicologia e com outras linhas de estudos. Dividem, por exemplo, em consciente, inconsciente, supraconsciente, etc. Eu
sigo a linha mais geral da seguinte maneira: consciente e subconsciente, tá? E aí no subconsciente você pode, se quiser, incluir inconsciente, supraconsciente, aquilo que não está consciente, que não está à mostra, tá? Então, a mente humana, como eu disse, é ainda uma discussão. Há linhas que consideram mente como sendo parte do cérebro, outros consideram a mente como sendo fora do corpo físico, extracorpórea, por exemplo, tá? Mas é uma discussão que não importa muito pra gente aqui, porque o que importa pra gente é simplesmente saber como a mente funciona. Como que a nossa mente funciona, e a mente é incrível realmente, não é? Muito bem. Então já tem pessoas chegando aí, graças a Deus. Espero que goste da live. Eu sou Arnaldo Santos, né? Arnaldo C. Santos, que me apresento nas redes sociais. Eu sou hipnoterapeuta, eu sou terapeuta, eu sou parapsicólogo clínico do Sistema Grisa e várias outras terapias que eu pratico também. A minha intenção é sempre levar harmonia, harmonizar as pessoas, levando a um equilíbrio mental, emocional, e que nós nascemos aqui para ser felizes, na verdade, né? Então, assim, já iniciando, eu diria o seguinte: do estudo que eu fiz lá da parapsicologia, né? E aí, deixando de fora a questão da mente, se ela é extracorpórea, se não é, né? Onde ela está, mas a mente humana, ela comanda o cérebro, que vai comandar o corpo. Então, o que se descobriu é que nós somos um, tem uma mente, né? Nós somos um, mas nós funcionamos como dois, isso de acordo com a parapsicologia e com as ciências mais integrativas de modo geral. Nós somos um, mas funcionamos como dois. Como assim, Arnaldo? Vamos perguntar. Nós somos um, né? Mas eu funciono de uma forma consciente e de uma forma inconsciente, que eu vou chamar aqui de subconsciente. Então, a mente tem a função consciente e a função subconsciente. Vou falar um pouco de cada uma delas antes de entrar na parte específica, que são das programações, né, que é o que mais interessa para a gente hoje. Geralda Miranda, muito obrigado pela presença. Então, gente, olha só. O consciente seria a função racional da mente humana. Tá? Estudos dizem, né, que nós usamos de 5 a 10% no máximo da parte consciente. Mais de 95% nós estamos agindo no dia a dia de forma subconsciente. São informações que estão guardadas na parte da mente que se chama subconsciente, que realmente dirige a nossa vida, como vamos ver mais adiante. Mas a função consciente, ela serve para quê? Ela serve para analisar, para decidir, para compreender as coisas, raciocinar, comparar, escolher. Você, quando escolhe entre, por exemplo, o que está certo e o que está errado. Bebel, muito obrigado. Entre o que está certo e o que está errado. Se convém ou se não convém. Se mantém algo que você quer ou se descarta. Você faz uma escolha quando faz isso. Então você está usando para isso a parte consciente. Porque a mente consciente, ela é mais racional, né? Ela julga, analisa, mantém, descarta. Então, é como eu disse antes, né? Ela sabe distinguir, ou pensa que sabe, pelo menos, né? O que é certo, o que é errado, se é bom ou não, se vai ajudar ou se prejudica. Ela escolhe, isso é que faz o consciente. Por exemplo, se você tiver que fazer uma comparação entre algo, se é maior ou se é menor, se é leve ou se é pesado, você vai usar isso conscientemente. Então, a função consciente, ela tem a função de racional, de julgar, de analisar, de escolher, etc. Tá? Já a mente subconsciente é justamente o contrário. Ela é irracional e mecânica. E aí vocês vão ver bem as diferenças quando eu fizer um pouco de comparação com vocês.
ela seria mais emocional. Como eu falei, a mente subconsciente, ela ocupa mais de 95% de nossas ações, de nossas atividades do dia a dia, tá? Nosso subconsciente, a mente subconsciente, ela armazena, gente, todas as crenças, valores, emoções, tudo que nós recebemos desde que nós somos gerados, desde a nossa concepção. Então, tudo que passa desde a nossa concepção, tá? Desde que nós estamos crescendo lá no útero materno, emoções que a mãe sofre, situações que a mãe passa, medos, inseguranças, alegrias também, tudo que a mãe passa, sente, vivencia, é passado para o ser que está sendo gerado ali. Só que o subconsciente é ainda muito primário, ele armazena as coisas, e à medida que o feto vai crescendo, vai tendo condições de armazenar mais e mais informações. E tudo passa, vocês sabem disso, né? Se uma criança ouve, por exemplo, música, né, quando a mãe está grávida, música boa, música tranquila, ela fica mais suave, mais leve. Hoje em dia tem ferramentas que mostram isso, fotografias, né, 3D, que mostram reações do bebê quando é submetido a emoções boas e a emoções ruins. Então, a mente subconsciente, ela armazena todas essas coisas, crenças, considerações, emoções que a gente absorveu durante a vida inteira. Só que a mente subconsciente, ela não avalia as consequências de nada, gente. Ela simplesmente faz. O que está nela programado, ela executa. Então, nós costumamos dizer que ela é mecânica, automática e autônoma. Mecânica porque ela funciona como uma máquina mesmo, ela não mede consequências, por exemplo. Automática porque ela reage automaticamente obedecendo leis e princípios programados desde que nós nascemos realmente e não faz nenhuma avaliação se é certo ou se é errado. E a autônoma também porque ela age de forma totalmente independente, sem estar conectada a nada, nem mesmo a parte consciente. E é por causa disso que a gente tem certas reações, às vezes, que não sabe explicar por quê. Você tem certas reações e fala depois, poxa, como que eu fiz aquilo? Você fez aquilo porque naquele momento você estava sendo conduzido unicamente pela sua mente subconsciente. Tá? O subconsciente, ele rege o nosso corpo, ele rege a parte orgânica nossa, todo o nosso corpo funciona, né, de uma forma normal, os órgãos todos nossos, coração, sangue, fígado, rim, respiração, tudo funciona de forma automática. Você não pensa para respirar, para ter o seu coração, ver o seu coração bater, por exemplo, nada disso. Tudo é de forma automática, é comandado subconscientemente. Tanto é que você, quando dorme, por exemplo, você não está consciente e, no entanto, tudo seu funciona de uma forma normal. Você não tem consciência daquilo, mas funciona. Então, o subconsciente, ele rege a parte orgânica e a parte física. Ele rege as emoções também nossas, vocês sabem disso, né? Ninguém, por exemplo, diz assim, eu vou ficar alegre agora, e vai ficar alegre. Eu vou ficar triste, vai ficar triste. Não. Você reage de acordo com programações, com informações que já estão dentro da sua mente. Por exemplo, se você ouve uma música, tá? Aquela música, para você, pode te despertar uma reação de alegria, você sorri com aquela música. Pode ser que para outra pessoa a mesma música desperte tristeza, porque ela lembra automaticamente de fatos que ocorreram na época que tinha aquela música. Outra coisa, por exemplo, que eu sempre falo isso, um carro, por exemplo, você está dirigindo um carro, tá? Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, se não me engano, mas é bom para a gente compreender. Aí, um carro está junto com um amigo seu no banco do carona. De repente, alguém te fecha e aí você, seu isso, seu aquilo, você xinga o cara.
automaticamente. Xinga mesmo, tal, com raiva. Ou o seu colega do lado, poxa, que isso, rapaz? Calma, de repente foi sem querer, ele não fez por querer, ele está nervoso. Percebam as reações automáticas, foi tudo automático. Não é? Esse rapaz que estava dirigindo, ele reagiu automaticamente porque já está programado esse tipo de reação quando algo incomodar ele. Já o colega do lado não, ele já age de uma forma a avaliar com mais calma a situação. Porque essas reações são automáticas. Você não pensa, vou xingar o cara. Não, já é automático, já xingou assim que viu. Dá para entender bem? Então, quando você está consciente, você avalia, você mede a situação, e no subconsciente não. Quando você age de forma subconsciente, não. Você age automaticamente, mecanicamente, independentemente de qualquer outra coisa. Então, como eu disse, mais de 90% das nossas ações são comandadas pelo nosso subconsciente. E de onde vêm essas programações? Já falei algumas. Vem da mãe, por exemplo, quando você é gerado, tudo que a mãe passa, sente, vivencia, fica guardado com você. Se houver chance, hoje falo mais coisas sobre isso ainda. Mas vem também, são programações que você recebe dos seus pais, dos seus professores, de pastores, padres, da mídia, tudo que você recebe e você vai guardando aquilo e você reage daquela maneira. Então, percebam, a realidade de cada um de nós, ela é criada, gente, por crenças, né? Ou seja, nós agimos, nós temos o nosso comportamento de acordo com a forma com que nós acreditamos que aquilo é verdade ou não para nós. Isso ao longo da nossa vida. Tá? E aí que eu falei que passa desde a gestação, pela infância e pela adolescência, porque nós somos aquilo que nós acreditamos, que nós pensamos. Então você age de certa maneira, porque de uma certa forma você naquela hora é aquilo que estava gravado dentro de você. Estava programado de repente dentro do seu subconsciente, sim, mas era a sua verdade. É a forma de você agir. Tá? E isso tem uma influência enorme no nosso comportamento, na nossa realidade. Porque nós somos produto, como eu falei, daquilo que nós acreditamos, que são as nossas verdades, as nossas crenças. Tá? E que são crenças que muitas vezes elas vêm de formas inconscientes, subconscientes, ou são crenças mesmo que nós colocamos conscientemente. Porque nós somos o que pensamos, ou seja, eu penso, né? Assim que eu penso, eu sinto. Quando eu sinto algo, eu me comporto de certa maneira, e ao me comportar dessa certa maneira, eu tenho uma atitude e eu ajo. Então, sinto, penso, sinto, me comporto e ajo. Tá? Bom, falando assim, especificamente da mãe, por exemplo, tem vários tipos de programações subconscientes que vêm da mãe, que ela não faz isso também conscientemente, não. Por exemplo, tem várias programações de vida intrauterina, que eu já falei com vocês, né? E também tem vários tipos de programações de vida intrauterina. Eu vou falar por alto com vocês de algumas delas. Por exemplo, se a família da mãe, por exemplo, criou ela com muita religiosidade, por exemplo, muito católica antigamente, né? Era mais assim ainda. E essa mãe, por exemplo, engravidou antes do casamento, por exemplo. Tá? Ela vai ficar com uma culpa muito grande. Por que eu fui fazer isso? Não era para ter feito, né? Meu filho vai ser amaldiçoado, eu errei, né? E aí vem certos sentimentos nela de culpa, de se sentir até arrependida do que fez. Mas a criança que está sendo gerada lá, ela sente aquilo como fosse uma rejeição para ela. E ela não está rejeitando a criança, porque a gente sabe, a mãe não rejeita filho, né? Rejeita as situações. Então, às vezes, pode ser isso. Por exemplo, ela engravidou antes do casamento, por exemplo. Então, tem esse tipo de rejeição. Tem, por exemplo, um tipo de rejeição a sexo, quando a mãe, por exemplo, espera a criança
nasce de um certo sexo, masculino ou feminino, e nasce do outro sexo, por exemplo, a criança que está ali sendo gerada, ela percebe isso, ela sente isso, se a mãe fica decepcionada com isso, por exemplo, né? Por exemplo, ela sente que não foi querida, que foi rejeitada. Então, isso pode gerar também mais tarde consequências na sua forma de ver. Ela pode pensar assim, poxa, estão esperando que eu nasça um menino e eu sou menina. E isso aí vai gerar nela uma série de comportamentos mais tarde também, fica programado nela. Ela pode ser, por exemplo, muito perfeccionista, ela pode não querer desagradar ninguém, ela pode ter dificuldade de dizer não para as pessoas, porque ela já desagradou na hora que ela nasceu, por exemplo, então não quer mais desagradar ninguém. Então, às vezes, são pessoas, por exemplo, que são muito submissas, que são muito passivas, que não gostam muito de desobedecer, por exemplo, porque elas não querem mais desapontar ninguém, porque já desapontaram quando nasceram, é um tipo de programação também. E várias outras, por exemplo, a mãe, quando por exemplo, vem, ela é filha de uma mãe que teve, por exemplo, muitos filhos, por exemplo, né? Ela, por exemplo, filhos só de um sexo, por exemplo, só homem, 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 vários homens, por exemplo, ela pode desenvolver um tipo de programação de que é sempre bom ter filhos homens, e assim por diante, tá? Mas só para dizer para vocês, tudo que a mãe passa, sente, vivencia, que ela sente, que ela carrega com ela, é passado para a criança que está sendo gerada de uma forma ou outra, que pode gerar, sim, sentimento de rejeição, dificuldade para se expressar, sentimento de culpa, e pode mais tarde desenvolver ansiedade, melancolia, tristeza, enfim, tá? E aí o contexto familiar também, que a criança é criada, né? Por exemplo, se reforçar isso tudo, aumenta ainda a probabilidade dessas programações atrapalharem. Antônia, muito obrigado. Então, e aí, ao longo da vida, gente, vários acontecimentos vão vendo na infância. Às vezes, uma criança, por exemplo, não recebe carinho, ela não tem apoio dos pais, ela vê os pais brigando muito. Isso tudo vai entrando como programação subconsciente para ela. Se ela vê os pais brigando muito, xingando, por exemplo, e ela sofre com aquilo, isso vai sendo armazenado na mente dela. Ela pode dizer, por exemplo, não é bom casar não, porque pessoas que casam brigam muito, por exemplo. Tá? E outras coisas mais direto com a criança. Não recebe carinho, é rejeitada, às vezes é muito punida, por exemplo. Uma criança que faz certas brincadeiras ou certos atos, né, lá, e aí a mãe ou o pai que tem uma educação rígida bate na criança, por exemplo, e ela aprende que ela não pode fazer certas coisas, mesmo que seja coisa simples para ela. Ela não entende por que está apanhando, por exemplo. Não entende por quê. Mas ela passa a gravar aquilo como que ela não pode fazer certas coisas. Enfim, né, são programações muito sérias que acompanham a mente humana. E tem, por exemplo, gente, olha só, programações que a gente chama de culturais milenares, por exemplo, que passam de geração em geração, e vocês podem observar, por exemplo, na parapsicologia, por exemplo, e hoje vou falar de mais coisas sem ser isso também, né? Nós, por exemplo, lidamos com a programação da abundância, que são daqueles povos oriundos das florestas tropicais das Américas, Ásia e Oceania, os aborígenes e os negros, por exemplo, que eles viviam, hoje já está modificando, né? De uma forma, por exemplo, mais tranquila. Esses povos indígenas podem observar os negros da África, por exemplo, antigos, né? Eles não se preocupavam com nada, eles não se preocupavam com alimentação, porque tinha em abundância na floresta fruta, pesca, caça. Eles não se preocupavam com casa, com moradia, porque eles tinham um senso de comunidade muito grande, não precisava disso. Eles não se preocupavam com roupa, nada disso. Então, eles são pessoas que não têm, por exemplo, preocupação com o futuro.
Ele vive o seu presente, porque sabe que sempre que precisar vai estar ali. Então não são pessoas, por exemplo, que acumulam nada. Para que armazenar comida? Para que ter várias roupas se não precisa disso? Então, ele sabe que na hora que ele quiser, ele vai ter comida. Ele não se preocupa com moradia, com futuro, com nada, porque tudo está ali à disposição dele. Hoje, com o passar do tempo, isso vem mudando. Mas essas programações passam de geração em geração. Então, são a civilização da abundância. Já a civilização da carência, por exemplo, que são daquelas regiões de clima frio, do norte da Europa, por exemplo, regiões de montanhas, desertos, já é o contrário. Lá, por exemplo, se tem inverno de 6 em 6 meses, você precisa acumular comida, né, durante o período que pode acumular, para quando vier o inverno, o gelo, você usar a comida que você acumulou. Água, víveres, por exemplo, entendeu? Imagina lá no deserto do Saara, por exemplo, nas montanhas, você precisa armazenar alimentação, comida, para quando o clima mudar, você ter aquilo guardado para você. Você não tem, por exemplo, nessa região, não tinha um senso de comunidade grande. Então você tinha que lutar por sua moradia, por sua casa, armazenar dinheiro. Então você vê hoje pessoas, por exemplo, que agem como os indígenas antigos. Vê se na sua família as pessoas que agem assim, olha lá na sua descendência se não tem indígenas. Às vezes você vê pessoas que são muito calmas, muito tranquilas, que não se preocupam com nada, que não vivem muito o futuro, sabe? Assim, são zen, são mais tranquilos, mais leves. Não que elas sejam preguiçosas, nada disso não. Elas têm influência dessas programações, antigas ainda, tá? Dos indígenas, dos negros, né? Antigos. Só que como a gente evolui, não dá para se viver hoje como se vivia antigamente, mas essas programações existem, então tem que ser reprogramadas, né? Então vocês sabem já, né? Nós temos a mente subconsciente, armazena todas essas informações e ficam lá guardadas. E diante de algum evento, ela vai resgatar essas informações que estão armazenadas, como se fossem em um cofrezinho. Aí vai manifestar. Então, por exemplo, quando você passa por certos momentos de angústia, de alguma coisa traumática ou muito desagradável, por exemplo, quando acontece algo ruim com a gente, nosso corpo, né, usando os nossos 5 sentidos, sente aquilo. E automaticamente é remetida a lembranças internas que nós temos na nossa mente subconsciente, você nem lembra, que vai buscar um meio, gente, de resgatar equilíbrio para suprir esse problema. E se essa situação, que é negativa, se repete por muitas e muitas vezes, tá? O que vai acontecer? E se na época que houve isso, que houve esse fato traumático, houve uma solução, e essa solução fica guardada na mente subconsciente, sempre que ocorrer alguma situação semelhante, a mente subconsciente vai associar e vai buscar recursos para que você também fique equilibrada mesmo diante das situações difíceis. Agora, se esse momento traumático que houve com você, às vezes, situações de abuso, de assalto, de humilhação, onde você se sentiu muito mal, se sentiu indefeso, tá? E isso às vezes vai se repetindo ao longo de sua vida, isso vai ser uma coisa séria, porque você não lembra o fato original que fez isso e no entanto, quando a situação se apresenta, você vai se sentir entristecido, aborrecido, traumatizado, porque você não teve na época que esses eventos aconteceram um meio de se livrar daquilo. Então o subconsciente, ele busca reações que vão te livrar de situações ou podem fortalecer essas situações desconfortáveis. Isso explica,
Por exemplo, porque esses momentos vividos pelas pessoas em experiências passadas, elas fornecem ao indivíduo uma forma de ela encarar a vida, porque serve de referência, tá? E essas crenças, como eu disse, elas podem ser ou conscientes ou subconscientes, ou seja, inconscientes, tá bom? O que a gente fica mais tranquilo é que a gente sabe que isso tudo pode ser programado e reprogramado para que a gente tenha uma vida tranquila e saudável, tá? E aí o nosso subconsciente, ele armazena tudo, gente. Ele simplifica, ele generaliza também, ele omite, distorce, sempre para proteger a gente que não entende isso, de acordo com a importância que nós damos a cada fato. Um exemplo, quer ver só, que eu falo, que eu ouvi, mas que eu acho que explica muito bem essas situações de como que o subconsciente generaliza, por exemplo. Imagina uma criança, né, pequena, sei lá, 1 ano ou menos, tá dormindo no berço ou no colchão alto, mais ou menos, né, uma certa altura, e aí de repente essa criança cai, rola do colchão e cai. Ela leva um susto com aquilo, com a altura da queda do colchão. Leva um susto, ela cai. E aí, se de repente ela caiu e ficou chorando ali, mais tarde alguém veio e viu a criança caiu, tirou, tudo bem. Mas essa imagem da queda dela, o que ela sentiu, ficou gravado no subconsciente dela. Tá bom? O que pode acontecer? Mais tarde, o subconsciente, diante de uma situação, por exemplo, você está passando em um viaduto e você olha para baixo, você pode sentir um medo muito grande. E não sabe nem por que você sente aquele medo. Sentir um medo grande, de altura, por exemplo, porque o subconsciente generaliza. Então, aquela experiência que você teve lá no colchão quando você caiu, ela vai ser generalizada e amplificada. Então, você fica com medo, por exemplo, de passar em pontes, de passar em viaduto, de passar em passarelas, e não sabe como que isso acontece. Assim como de várias situações, por exemplo, que você passa na vida não sabe de onde vem. As crenças, por exemplo, né, que ficam guardadas, elas norteiam o nosso comportamento. Por exemplo, se a mulher tem uma crença de que o homem é tudo igual, de que o homem não presta, por exemplo, ela vai ter essa imagem guardada na mente dela, ela pode ter uma tendência a atrair sempre homens que não vão ser legais para ela para a vida inteira. Porque está gravada no subconsciente a imagem de que o homem é tudo igual, de que o homem não presta, de que o homem não é bom sócio para criar filhos, etc. E aí você vai acreditando nisso. Enquanto você não mudar essas crenças, você vai atrair pessoas, relacionamentos difíceis para a sua vida. Aí você chama de dedo podre, por exemplo. São imagens que estão dentro da sua mente que nem foram passadas por você. Você vai ver, se a gente fizer uma análise, isso é uma repetição de padrão. Geralmente ocorre com você, ocorre com sua mãe, ocorre com sua avó, por exemplo. E se não mudar, vai ocorrer com as gerações futuras também. Por exemplo, pode se perguntar, por que eu tenho medo de escuro, de lugares fechados, de multidão, por exemplo, sem ter explicação nenhuma? De onde vem isso, esse medo? Com certeza, alguma situação lá atrás, pode ser na infância, pode ser mesmo sido passado por sua mãe, sabe? Que você ou vivenciou, ou viu alguém vivenciar, ou enfim. E aí o seu subconsciente, para te proteger, ele deleta essa informação, omite essa informação. Então você não sabe por que você tem medo de escuro, medo de local fechado. De repente, lá na infância, você se sentiu presa em algum lugar, algum amiguinho seu te fechou em algum lugar, só que você não lembra mais disso, tá? Então fica sendo programação de medo de escuro, de medo de lugar fechado, sem que você saiba a origem disso, porque fica guardado no subconsciente. Então quando você vai hoje para algum lugar escuro, fechado, com multidão, automaticamente o subconsciente
leva a epa, é perigoso ir lá. E você sofre com aquilo sem saber por quê. Tem jeito, tem como reprogramar, nós vamos falar disso ainda. Por exemplo, você às vezes pode ter sido muito punido, pode ter apanhado, pode ter se sentido culpado por coisas que você fez na infância, por exemplo. E aí você pode desenvolver reações de medo de se posicionar diante de certas situações. Você pode ser uma pessoa muito submissa, com medo de apanhar, com medo de sofrer. Enfim, né? Mas você não precisa ficar sempre assim. É importante que a gente diga o seguinte: você tem essas programações, mas você não é obrigado e não deve ficar com elas, porque elas geralmente não são suas. Você recebeu ela, porque o nosso cérebro, os órgãos do sentido, por exemplo, ele capta tudo. Só percebe algumas coisas, né? Mas capta tudo, tá? Todas as informações chegam e a gente retém aquilo que é mais importante para a gente. Você não retém tudo, retém aquilo que é mais importante. Por exemplo, quando você está olhando, você olha tudo, você olha, mas você não percebe tudo. Quando você ouve tudo, mas você não percebe tudo que você está ouvindo. Nós temos filtros internos que vão guardar o que é mais importante para a gente. Entendeu? E às vezes guarda de forma subconsciente. Então, deixa eu contar para vocês uma história que é muito conhecida, não sei se vocês conhecem. A história dos 5 macacos. Conhecem? É uma história assim. Havia, por exemplo, 5 macacos, 5 macaquinhos, né? Que estavam num local e tinha uma escada, e no alto dessa escada tinha um cacho de banana. Uma escada, sei lá, com 7 degraus, 10 degraus. Um cacho de bananas. Macaco adora banana. Só que fizeram essa experiência, tá? Quando um macaquinho subia a escada, os outros 4 recebiam um jato de água fria. Entendeu? E assim foi. Quando um macaco ia subir a escada, os outros recebiam um jato de água fria. E isso indo acontecendo, o que foi que houve? Quando um macaco ia subir a escada, os outros puxavam ele e já batiam nele. Porque senão eles iam sofrer um jato de água fria. E isso acontecia com cada macaco que tentasse subir. Os outros 4 recebiam um jato de água fria. Tá? Então isso já ficou guardado na mente, né? Entre aspas, né? Desde lá. Eu não posso deixar que outro suba, porque senão eu recebo um jato de água fria. É uma crença. Já é uma crença. Aí, na segunda parte da experiência, eles substituíram um macaco, tiraram um, colocaram o outro. Lógico, né, que esse outro macaco, quando chegou, a primeira coisa que ele foi fazer é logo subir na escada, né, para pegar banana. Assim que ele subiu, os outros, pomba, desceram nele e meteram o papo nele. Bateram nele. Ele, sem saber por quê, insistiu de novo. Os outros bateram nele. Ele, sem saber por quê, depois até que ele desistiu de subir. Aí substituíram outro macaco, mais um macaco. Mesma coisa, quando ele foi subir na escada, os outros bateram nele, porque já tinham a informação do jato d'água. Só que o primeiro macaco que foi substituído não tinha essa informação. Mas ele também bateu no outro. Por quê? Porque ele apanhou quando subiu na escada e registrou isso, está registrado nele. Não posso, se outro sobe na escada, eu apanho. E assim, um por um, os 5 macacos foram substituídos. E o que ficou? Com os 5 macacos sendo substituídos, eles não subiram na escada. É isso? Porque... e aí, quando fosse perguntar, por exemplo, algum deles, por que eles batiam nos outros quando queriam subir na escada, qual vocês acham que seria a resposta deles? Por que você apanhou? Curioso, né? Provavelmente ele dizia assim, não sei, porque só sei que aqui é assim. Você percebe? A reação dele, dos outros, que nem viram jato de água nenhum,
eles simplesmente não vão fazer porque eles já estão com a informação guardada em seu subconsciente. Se a gente fizer uma comparação com o ser humano, essa informação fica guardada, os futuros filhos deles já vão guardar também essa informação. A nível de medo, de insegurança, de apanhar. Percebem isso? Então, para que serve isso agora chegando para o nosso lado? Nós temos essas programações sim, claro, né? Mas você tem que se questionar, você não tem que aceitar as coisas simplesmente como são. Eu não, por exemplo, não sou obrigada a aceitar que eu tenho sempre que atrair pessoas ruins para mim. Eu não tenho sempre que aceitar que a minha vida tem que ter sempre difícil, porque sempre me foi dito que eu sou uma pessoa pobre, que eu não venço na vida. Eu não tenho que achar que eu sou limitado nas minhas ações, porque alguém disse, você não vai ser nada além do que você já chegou, não adianta não, sai disso. Então, da mesma forma que houve com aquele macaco lá, que se perguntasse a ele, não sei, as coisas são sempre assim, você tem que se questionar, né, que as coisas não são sempre assim. Né? Quando a sua vida estiver ruim, quando você estiver com relacionamento ruim, quando você estiver procrastinando coisas, quando você estiver com medo de alguma coisa, medo de dirigir, medo de animal, medo de escuro, quando você estiver sofrendo, por exemplo, assédio moral em casa, sendo humilhado e ainda assim aceita essa situação com medo de reagir e não sabe por que você é assim, e as pessoas não entendem por que fulana é assim, você se submete a situações com dependência emocional de outras pessoas, por exemplo, não sabe por que eu sou assim. Então você não tem que ser assim o resto da vida, você tem que se questionar. Então são certos paradigmas que se tem que você tem que se questionar para que você consiga alcançar o seu objetivo. Aqueles 5 macacos que ficaram lá, tá lá o cacho de banana maduro lá, mas eles não questionaram, eles não ousaram mais buscar aquele cacho de banana lá. Mas é para ser assim? Não. Vamos supor se alguém, de repente, ali questiona, por que eu não posso pegar esse cacho de banana? E aí começa a mudar o seu comportamento. Ele vai influenciar também, de repente, no comportamento dos outros. Porque a mudança começa de dentro para fora, conscientemente. E aí a importância disso. É conscientemente que você escolhe manter a vida que você quer, que você está vivendo, ou mudar. E quando você escolhe mudar e procura meios para isso, o seu exterior começa a mudar também. Se você não adianta você perguntar, por exemplo, quando você atrai uma pessoa ruim para sua vida, você tem que se perguntar, poxa, por que fulano é tão ruim para mim? Você tem que se perguntar, o que tem em mim, tá, de programação que eu atraio pessoas assim para mim? Então você vê só uma coisa, quando os seus pensamentos são equilibrados, bons, harmoniosos, positivos, você normalmente vai atrair coisas positivas. Mas se tem algum bloqueio de programação subconsciente, você tem que reprogramar isso. E muitas pessoas não entendem isso. Tá? Então você tem que lutar para alcançar aquele seu cacho de banana lá, que é, no caso, o seu objetivo. Tá? Então, a gente quando fala de programações subconscientes, é muito sério isso. Vocês não imaginam como. Eu, por exemplo, um outro exemplo que eu dou para vocês, que não foi eu que atendi, mas, por exemplo, medo de barata. Eu acho que foi a Edna, se estiver ouvindo, ela contou isso uma vez, eu acho que foi um cliente dela. Que, por exemplo, tinha um homem, tinha uns 28 anos, que tinha um medo incrível de barata. Ele via barata, ele gritava, ficava assim, subia em cima da mesa e quase desmaiava. Ninguém sabia por quê. Ele via barata e quase desmaiava. Fizeram de tudo para ele, não tiravam o medo de barata dele. Até que um dia
fazendo uma sessão de regressão de memória, por exemplo, ele conseguiu alcançar uma cena em que ele tinha uns 2 anos de idade, engateando, aliás, no chão, 1 ano e pouco, não sei, e que ele ia botar uma barata morta na boca para comer. A mãe dele chegou, assim que me contava, é só como eu ouvi, não fui eu que fiz esse atendimento, mas serve para explicar isso. A mãe dele chegou e quando viu ele com aquela barata quase na boca, gritou com ele, fulano, pelo nome dele. Ele levou um susto, né? E aí, com aquele susto, ele ficou muito assustado e quase desmaiou, né? Ficou um pouco desmaiado. A mãe ficou desesperada com aquilo. Então, e aí sempre que ele ouve e ele vê a barata, ele tem a sensação do desmaio, por exemplo. Mas não é porque ele tenha medo de barata, é porque a sensação do desmaio vem que foi aquilo que fez o medo nele, que ele não tinha ideia que barata fazia mal. Não tem essa ideia, criança não tem isso. Então como que ele ia associar isso em adulto? Então foi feito a reprogramação. Quando ele lembrou dessa cena que ficou guardada no inconsciente dele, reprogramou. Ele entendeu que a mãe dele foi lá para proteger ele, que ela gritou para isso, que é para ajudar ele. E uma vez que ele compreendeu isso, reprogramou e nunca mais ficou com medo de barata, porque ele não tinha medo da barata. A sensação, quando ele via a imagem da barata, acionava, lembra? Programações subconscientes dele, do desmaio, do medo. Então bastou reprogramar isso que tudo acabou. Da mesma forma que nós podemos reprogramar todas as situações na vida da gente, tá bom? E aí então vamos só falar mais um pouco disso. E aí, resumindo, tá? Pra gente. A grande maioria de nossas ações são regidas pelo subconsciente. Tudo, gente. Quase tudo, quase 100% pelo subconsciente. Aí você, mas como isso? Porque tudo que nós fazemos já estão gravado em nossa mente. Aliás, pouquíssima parte são feitas conscientemente. Já é no automático. Por exemplo, você sabe andar de bicicleta, você sabe digitar, você sabe fazer uma série de coisas que já estão gravadas na sua mente subconsciente, arquivada lá. Né? Então, na hora que você vai fazer algo, você faz aquilo usando a sua percepção, mas já está gravada no subconsciente. Já está feito daquela maneira. É o caso que eu te falei do cara que fechou o outro no carro. Ele vai reagir daquela maneira sempre, porque é assim que ele aprendeu, que está guardado lá. Então, da mesma maneira, esse rapaz que foi fechado pelo carro, que eu falei lá no início, né? Fecharam ele na rua dirigindo, ele xingou o outro. Ele pode reprogramar esse comportamento. Fazendo, por exemplo, relaxamento, fazendo exercício de respiração, para ficar mais calmo. E aí o subconsciente vai entendendo isso e quando tiver outro cara fechando ele, ele vai reagir de forma diferente. Ele aprendeu também, conscientemente. Então é preciso que as nossas escolhas, que as nossas mudanças partam do nosso consciente. Porque é com o nosso consciente que nós vamos dar ordens, reprogramar o subconsciente para agir da forma que a gente quer. Se você tem uma imagem negativa de homem, se você tem uma imagem negativa de mulher, se você tem uma imagem negativa de filhos, de casamento, etc., que você nem sabe de onde veio, quando você reprogramar essa imagem e entender, não, tem homens legais sim, homem não é tudo igual não, o que é isso? Foi algo que me disseram que eu não tenho culpa disso. Dinheiro é bom sim, dinheiro traz, ajuda a você alcançar aquilo que você quer na vida, e tinham te dito antes que não, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta. Enfim, você vai reprogramando isso tudo e aí você passa a substituir as imagens negativas por imagens boas e aí tudo em você resolve. Se você é alguém muito ansioso, por exemplo, essa ansiedade pode vir de programações da vida intrauterina, do seu processo de nascimento, de algum fato que houve na sua infância, e você não sabe
Por que você tem pressa de fazer as coisas? Por que você é muito ansioso? Às vezes fica muito triste. Às vezes tem síndrome do pânico. De onde vem esse pânico que eu não entendo de onde? Aí você vai ver só, tem situações, logicamente, que você vivenciou. Ah, o meu pânico ele começou a surgir porque eu estava na rua e veio uma moto e me assaltou. E aí eu não consigo sair de casa mais porque eu acho que eu vou achar uma moto que vai me assaltar. Percebe? Já foi programado isso em você. Só que muitas vezes não foi essa a primeira vez que você teve esse medo. Pode ter sido em outra situação bem lá atrás. Outros eventos. Então você tem que ressignificar todos esses outros exemplos para que você entenda, ressignificando lá atrás, todos os outros eventos vão ser ressignificados automaticamente. E você começa a pensar, não, nem toda moto vai me assaltar. Porque já foi limpo essa programação de medo. Lá atrás, primária. Entendeu? E você vai reprogramando tudo até chegar no evento atual da moto, por exemplo, que você vai entender e compreender que não, nem toda moto é igual, nem todo mundo que vem de moto vai me assaltar e assim por diante. Tá bom? Então, quando a gente quer fazer uma reprogramação, não é isso? A gente sabe o seguinte, tem vários métodos, por exemplo, visualização, quando você visualiza um acontecimento já sendo resolvido. Por exemplo, você está ajudando a reprogramar a sua mente. Afirmações positivas, por exemplo, você afirma, por exemplo, se alguém te disse sempre que você é burro, não consegue nada, não, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou forte, eu consigo, coisa nesse sentido. Você pode até pensar, mas como se eu não sou? Não importa isso, porque o subconsciente, a mente, não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se você imagina você forte, alegre, bem-sucedido, você vai jogando essas imagens para o seu subconsciente, para a mente subconsciente. E quando ele aceitar aquilo como verdade, ele vai realizar aquilo. Você vai substituir aquelas imagens ruins que tinha por imagens boas que tem agora. Então, seria visualização, afirmações positivas, força de vontade sua também em querer mudar. E aí várias técnicas são usadas para mudar aquele caminho neural que estava no seu cérebro, para mudar para um outro caminho que não aquele que estava sendo atrapalhado e dificultando a sua vida. Gente, é incrível isso. É incrível. Quando você tem uma situação às vezes, de relacionamento difícil, de ansiedade, de medo, de pânico, que você entende onde aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu, como que aconteceu, e reprograma aquilo, tudo muda na sua vida. Abuso sexual, por exemplo, você de repente sofreu um abuso mais novo, de repente, e aí aquilo fica gravado na sua mente, que vai dificultar que você tenha outros relacionamentos, que você tenha medo de sexo. Ou pode ir por outro lado também, tá? Que você seja, por exemplo, uma pessoa muito compulsiva sexualmente. Também tem isso que existe. Mas as memórias gravadas anteriormente no subconsciente, elas fazem com que você reaja de maneira como estão programadas lá hoje. Então tem que reprogramar para que você se livre dessas situações, tá? E eu, por exemplo, eu hoje uso muito a hipnoterapia, eu uso muita técnica de PNL, a parapsicologia clínica mesmo, para fazer essa reprogramação. Como se faz isso, por exemplo? Não só isso, mas isso é muito importante. Você vai fazer uma anamnese da pessoa, identificar quais são as queixas delas. E aí, na conversa, na anamnese, você já vai identificando onde pode estar essas programações, se na infância, se na vida intrauterina, se na adolescência, e vai fazendo toda essa pesquisa, tá?
Uma vez feita essa pesquisa, você vai usar várias ferramentas, como eu disse. Você vai usar, por exemplo, frases motivacionais, você vai usar imagens, você vai usar relaxamento. Aí, uma das coisas que se usa muito, por exemplo, a hipnose, que muitas pessoas acham que é uma coisa que você fica sem consciência, que o outro vai ter controle sobre a sua mente, nada disso. A hipnose é simplesmente uma situação de foco, de relaxamento profundo e concentração. Quando você relaxa profundamente, você baixa as suas frequências cerebrais e fica mais suscetível às lembranças, as memórias vêm mais facilmente e você fica mais suscetível a receber sugestões. Então, você faz esse relaxamento. É possível, uma das coisas, é possível se fazer regressão e você acessa o subconsciente. Você vai acessar as situações que você não está lembrando, mas que estão tendo influência em você hoje. Porque existe um fator crítico, algo que se chama fator crítico entre o consciente e o subconsciente. Então, quando você está em hipnose, por exemplo, muito relaxado, você vence esse fator crítico e vai acessar as áreas da mente, né, do cérebro, da mente, onde estão esses fatos que você não lembra de onde aconteceram. E muitas vezes o fato não tem nada a ver com aquilo que você pensava. Muitas vezes você tem o medo, por exemplo, como por exemplo, esse que eu falei, medo de barata, e a causa não é medo de barata, por exemplo. Você pode ter, por exemplo, medo de elevador. Por que o medo de elevador se você nunca andou em criança, por exemplo, de elevador? Então podem ter certas situações que o cérebro generalizou. E aí, de repente, não é o medo de elevador, é o medo de lugar fechado, por exemplo. O importante é que nós temos ferramentas para voltar na situação traumática, num evento que te marcou e que você não lembra mais, porque muitas vezes, como eu disse, né? Nós temos a generalização, nós temos a distorção, nós temos a deleção. Muitas vezes, para nos proteger, a nossa mente omite certas informações da gente, para que evite sofrimento, evitar que você sofra. Então, quando isso acontece, é preciso acessar justamente esses eventos, e aí, quando você acessa, você ressignifica ele, né, a parte inconsciente, e depois você faz a compreensão desse evento sobre outro ponto de vista que não seja aquele que está causando esse trauma para você. Então tem vários aspectos, por exemplo, que nós podemos ajudar a reprogramar. Porque você não sabe, tá tudo, os seus comportamentos, as suas reações são reações subconscientes. Então, por exemplo, questões de relacionamentos entre casais, entre famílias, entre colegas de emprego, por exemplo. Você pode reprogramar o que está te atrapalhando. Perda de alguém, dores significativas, você reprograma também. Questão de saúde do corpo. Questão de prosperidade financeira, por exemplo, que você pode ter crenças que impeçam que você seja uma pessoa próspera. Entendeu? Então isso tudo são crenças, programações atrapalhadas que estão em nosso subconsciente e que nós agimos porque nós acreditamos que aquilo é verdade, que é assim que tem que ser. Só que nós não temos controle sobre isso. Então é preciso que a gente conscientemente escolha: eu não preciso passar por isso, eu não preciso ser assim, eu quero me comportar de forma diferente, eu quero resolver a minha questão de procrastinação, que você não sabe por que você procrastina, mas pode ter relação com fatos lá atrás. Então, quando você conscientemente escolhe, você vai reprogramar o seu subconsciente e aí
você fica aberto para novas experiências bem mais favoráveis, bem mais positivas para a sua vida. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? Fico muito feliz com a presença de todos. Lica, Vivian Souza, Érica, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Esse vídeo vai ficar gravado e eu vou só resumir em algumas palavras mais para que as pessoas que acessem mais tarde entendam. Tá? Nós temos a parte consciente, a função da mente consciente, que é quando você decide, analisa, raciocina, pensa, enfim, que é menos de 5% do nosso cérebro, da nossa mente. Mais de 95% é subconsciente. O subconsciente armazena as crenças, os pensamentos, as ideias, as emoções, desde a vida intrauterina, passando pela infância, a adolescência até a idade adulta. Todas essas crenças que nós armazenamos, nós achamos que são verdades. Só que nós agimos de forma automática, autônoma, independente, sem saber o porquê que estamos fazendo isso, porque já está programado em nossa mente assim. Então, quando você passa por certas situações de medo, trauma, ansiedade demais, pânico, questões de relacionamento, e você não sabe explicar o porquê que você está agindo assim, ou se deixando conduzir assim, provavelmente você está agindo porque existem programações mentais, subconscientes, que estão conduzindo você nessa forma de agir, mas que estão te prejudicando. Então é necessário que nessa hora você tome a consciência e busque ajuda para reprogramar isso, que é perfeitamente possível. Tá bom? Você não tem obrigação de ficar sofrendo, não tem obrigação de sofrer humilhação, de sofrer abuso, de viver com falta de prosperidade, de ficar postergando tudo, com, por exemplo, medo de falar em público, medo de atender. Quantas pessoas fazem, por exemplo, cursos para poder ser terapeuta ou ajudar pessoas e não conseguem dar o passo adiante porque tem medo, tem insegurança. De onde vem essa insegurança? Programações subconscientes. Você não faz isso porque você quer. Então é preciso substituir todas essas programações atrapalhadas por novas programações fortalecedoras, que vão fazer com que você seja uma pessoa mais equilibrada, mais harmonizada, pronta para viver a vida em toda a sua plenitude. Bom? Agradecendo então as pessoas presentes aqui novamente, gratidão a todos, e qualquer pessoa que quiser falar comigo, conversar sobre esse ou outros assuntos, tem várias pessoas que eu já atendo, que eu converso, e às vezes basta uma conversa para que você... Às vezes, gente, pode ter certeza, numa conversa apenas, você já muda completamente a sua forma de pensar e forma de agir. Então, pode me procurar pelo Instagram, no direct, ou então vai lá na bio, do Arnaldo C. Santos 57, tem o número do Zap lá, faz contato comigo, a gente conversa, e tem certeza que muitas situações que você acha, que você não entende por que está passando, ou está sem força para reagir, quando você acha que já fez de tudo e não consegue sair daquilo, não desista, tá? Tudo tem solução, que muitas vezes não é culpa sua. Você não é assim porque você quer, você não age assim porque você quer, você está sendo submetido a impulsos automáticos do seu subconsciente. Tá bom? Gratidão.